Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para acompanhar os próximos recaps. Se tiverem alguma sugestão de manhas para os próximos recaps, deixem nos comentários. Nesse momento, Royd ficou quieto, fechou os olhos e colocou as mãos atrás das costas. Ele disse a Alice que tudo era inútil, acrescentando que, embora ela tivesse excelentes talentos mágicos em comparação com seus pares, ainda era muito cedo para desafiá-lo. Alice, furiosa, continuou atacando freneticamente. Royd informou a ela que ele prevê a direção dos fluxos mágicos com antecedência e, assim, evita perfeitamente os danos. Além disso, cada projétil mágico ricocheteia nele em um arco gracioso, e foi isso que ele disse. Um dos ataques voou em direção a Belmont, atingindo-o no rosto e fazendo sua cabeça balançar para trás. Lacey ficou chocada e não sabia o que fazer. Com medo de que acontecesse novamente, ela viu algo assustador. Royd disse a Alice para terminar de atacar. Sem sucesso, ele pediu permissão a Alice para levá-la com ele e treiná-la novamente com graça, mas não conseguiu terminar. Belmont voou em sua direção, furioso com a situação. Uma nuvem de poeira rosa se levantou, maior que as tendas de inscrição para o exame. Quando a poeira finalmente se dissipou, as pessoas viram a imagem de Royd derrotado, caído no chão, com ferimentos e um monóculo rachado, suas roupas rasgadas. Não sabiam de onde veio o Wynn, ou melhor, Belmont. Lacey ficou chocada atrás de Alice, observando atentamente o Senhor Demônio. O próprio Belmont chamou Royd de idiota, dizendo que não havia necessidade de ferir os outros durante uma luta. Belmont mandou que ele pedisse desculpas e se aproximou de Royd. Tom Belmont agarrou Royd pelos ombros, levantando uma mão para golpeá-lo. O homem estava em estado de pré-desmaio naquele momento e apenas disse algo incoerente sobre Grace Belmont. Tom estava incrivelmente zangado, pois o Rei Demônio estava perturbado no estado D, o que o deixou furioso. Alice começou a caminhar em direção a Tom, perguntando quem ele era e ordenando que ele soltasse Royd. Tom abruptamente desviou o olhar para Alice, dizendo com desgosto que ela era outra. Mas assim que ele olhou para a garota, ficou impressionado com sua semelhança com o herói Ilha. Alice estava infeliz e com raiva porque Tom estava olhando abertamente para ela. Ela contou a Tom sobre isso e perguntou por que ele aparentemente não a ouviu enquanto repetia a ordem para soltar Royd. Com pressa, Alice se aproximou de Tom e tentou agarrar seu ombro, mas então sentimentos sem precedentes a atingiram. Em seus pensamentos, era como se ela estivesse nua. Ela não entendia exatamente o que eram aqueles sentimentos. Tom ficou surpreso com isso, pois ele só percebeu que a magia do cultivo emparelhado foi ativada de repente. Um círculo mágico apareceu em seguida na mão esquerda de Tom. Ele direcionou a mão para longe de Alice, e ela pediu para ele parar imediatamente. Um raio de ouro e vermelho brilhava entre eles. Tom explicou que a energia mágica logo explodiria dele, mas antes que isso acontecesse, eles foram separados por Lacey, que estava entre eles. Depois disso, Lacey se virou para Vladica, conhecido como Sr. Bell, e perguntou se ele estava bem. Tom respondeu que estava mais ou menos bem, enquanto mencionava que a Strange Magic havia sido ativada. Lacey sussurrou para seu mestre que Alice era descendente do herói que o selou, mencionando o nome completo daquela menina, ou seja, Alice Belmont. Tom ficou surpreso com esse fato. Alice perguntou a Tom e Lacey quem eles eram, enquanto tentava recuperar o fôlego. Tom se aproximou dela, levantando o rosto na direção dela. Ele disse que sentiu uma sensação familiar, mas não conseguiu entender algo. Ao olhar para baixo, ele estimou o tamanho dos seios de Alice, lembrando-se de Alia. A imagem do herói surgiu em sua cabeça, certificando-se de que Alice não era sua descendente. Alice estava muito zangada com isso, e o Lorde Demônio não prestou atenção nela, dizendo ao mesmo tempo que ele tinha pensado demais. Depois de um tempo, Tom deu um tapa na bochecha de Alice, e Lacey se colocou na frente dela. O subordinado do Lorde Demônio se desculpou com a garota, mencionando que os demônios têm uma má memória para rostos, então às vezes têm que reconhecer os outros pelo físico. Alice disse a eles para esquecerem esse caso, esclarecendo seus nomes e mencionando que não poderiam fazer o exame por falta de garantia. Lacey confirmou isso, enquanto tentava sair daquele lugar, arrastando Tom com ela. Alice os deteve, tentando descobrir que tipo de magia o jovem usava nela, pois os demônios haviam perdido a magia. Ao mesmo tempo,
Ela lembrou como Tom, apesar do ataque inesperado, conseguiu encontrar uma brecha na defesa de Hoyt. Tom respondeu a Alice que não era magia, mas sua habilidade única. Lacey pediu para ele não contar a Vladica, pois queria confessar isso no momento certo. Lacey teve medo de que ele fosse descendente de íncubos, que são demônios promíscuos que procuram conexões com mulheres. Lacey ficou feliz com a resposta de Vladica, pois ele foi capaz de pensar em algo para dizer. Alice, hesitante, esclareceu que também havia machos íncubos entre eles. Tom respondeu, dizendo que quando os íncubos tocam a virilha de uma mulher, a mulher experimenta sensações, ao mesmo tempo em que sua própria fonte de magia também é afetada. Alice interrompeu sua explicação, e as duas garotas ficaram confusas e envergonhadas. Alice disse que elas tinham lhe feito um favor, e que o credo de sua família a obrigava a responder com gentileza. Depois de um tempo, na academia do herói sagrado Edmund, um grande edifício de luz feito de pedra e uma cerca ao redor, um homem com um penteado topete perguntou ao subordinado sobre a presença de todos os candidatos. Em resposta, ele ouviu palavras de concordância e que poderiam prosseguir com o início do exame, mas a conversa foi interrompida por Tom e Lacey correndo até lá. O homem não estava feliz com a chegada deles, pois já havia dito que não seria possível passar no exame sem uma garantia. Ele anunciou a eles, e Tom entregou-lhe um pedaço de papel, esclarecendo o que ele estava dizendo sobre eles para Lee. O homem, ao olhar para o pedaço de papel, ficou chocado, pois havia uma assinatura mágica de Hoyt Rose nele. Alice não entendeu como eles conseguiram, então ela se aproximou deles imediatamente, dizendo que ela também queria participar. O homem que estava fazendo o registro ficou ainda mais espantado quando soube que Alice Rose era descendente do herói. Ela explicou a ele sobre a ausência de problemas com a assinatura, mas recebeu uma resposta negativa. Depois que o homem apontou na direção da entrada, convidando-os a entrar e abrindo o portão, os dois viram um grande número de pessoas olhando para eles. Outros candidatos fizeram perguntas sobre Alice Fleming também estar entrando na academia e por que ela estava acompanhada por demônios. Lacey ficou tensa, pois pensou que, mesmo conseguindo entrar na academia, um caminho difícil os aguardava. Ao se aproximarem da entrada da academia, uma garota ruiva ficou em seu caminho. Ela disse que a senhora Alice também estava participando do exame. O nome da garota era Nell, e ela era um homem fera. Alice apenas disse que a outra garota de pele escura ao seu lado era Alice Belmont. Ao se aproximar, Nell perguntou por que Alice estava tão indiferente, já que eles se divertiram crescendo juntas. Alice ficou confusa com isso e respondeu que era apenas por causa do karma ruim da última geração. Mas então a atenção de Nell foi atraída por Alice Belmont e Lacey, que estavam atrás delas. Nell comentou que Alice trouxe demônios com ela. Ao esclarecer que eles eram seus servos, Alice respondeu que eles eram apenas conhecidos recentes. Ela avisou Nell para não se aproximar de Belmont, pois o sangue dos íncubos corria nele. No entanto, a ruiva se aproximou de Belmont e o abraçou, prendendo seu rosto entre seus seios. Ela disse que era a primeira vez que via um íncube e chamou o Lorde Demônio de fofo. Lacey ficou surpresa ao ver que a magia estranha não funcionou, e Nell continuou a abraçar Belmont, dizendo que queria que ele se tornasse seu animal de estimação. Alice empurrou Vladica para longe dela, dizendo que, se ela estivesse no cio, deveria voltar para onde veio e não profanar a sala de exames. Enquanto Nell e Alice discutiam, a ruiva dizia que estava apenas brincando. Belmont ficou de lado, e uma garota se aproximou dele por trás. Ela cheirou e disse que ele tinha um cheiro bom. Nell olhou na direção deles e disse com tristeza que ela o havia encontrado primeiro. Alice, com uma expressão insatisfeita, também se virou para eles e chamou a garota pelo nome, Roshani. Roshani já estava de pé e abraçando Belmont. Roshani é uma elfa, uma menina pequena com cabelo cor de lavanda e orelhas pontudas, características inerentes a todos os elfos. Seus olhos eram da cor de rubi. Roshani perguntou a Belmont se ele era realmente um íncube, pois ele tinha um cheiro especial. Respondeu que essa característica era inerente aos íncubos. A conversa foi interrompida por Alice, que pediu a Roshani que parasse. Roshani não achava que Alice estava escondendo um material tão bom para estudar, então Alice respondeu que tinha seus próprios planos que não tinham nada a ver com sua família. Alice, Nell e Roshani formaram um triângulo enquanto se olhavam seriamente. Enquanto isso, Belmont esclareceu com Lacey o conhecimento dessas três garotas. Seu subordinado respondeu que as três eram descendentes do herói que partiu em campanha contra o Rei Demônio. Belmont ficou surpreso com a resposta,
pois pensava que só havia Alia. Lacey explicou que o grupo que fez campanha contra o Rei Demônio era composto por 4 membros, e os méritos de Alia eram os maiores. Ela acrescentou que essa era a razão do desentendimento entre suas famílias e que havia uma relação bastante delicada entre eles. A conversa foi interrompida por um raio de cor azul que atingiu o local em frente à entrada da academia. Quando o raio começou a dissipar, um elfo de cabelos loiros e olhos azuis, preso em um selo mágico da cor do relâmpago, tornou-se visível para todos. Ele cumprimentou os candidatos que compareceram ao vestibular para a Academia St. Edmunds. O rapaz se apresentou. Edward informou às pessoas reunidas que ele seria o examinador, o que deixou todos muito animados. Isso se devia ao fato de que Edward era o candidato mais popular para o cargo de arcebispo deste ano, então sua aparição era bastante significativa. Lacey, usando sua magia espacial, também comentou com Belmont que uma pessoa de alto escalão havia sido escolhida como examinador e mencionou seu medo de não conseguir terminar o exame devido à sua força atual. Antes que ela pudesse continuar, Belmont interrompeu e disse para ela relaxar, afirmando que, mesmo sem entender completamente as condições de ativação, ele já havia recuperado parte do controle de seu poder depois de usar o cultivo de peras 2 vezes. Ele invocou seu poder em sua mão direita e começou a envolver o lado direito de sua cabeça, enquanto garantia a Lacey que ela poderia ter certeza do nível que ele havia alcançado. Lacey ficou impressionada com a magia de Belmont, virando a cabeça e fechando um olho para proteger seus olhos do brilho. Ela pensou alegremente que aquilo era evidência do retorno do poder mágico de seu mestre, mas quando olhou para Belmont, ficou chocada ao ver um pequeno círculo mágico vermelho e preto em sua palma. Vladika explicou que, naquele momento, ele só conseguia controlar um número tão pequeno de magia e que sua estabilidade no controle ainda deixava muito a desejar. Se ele perdesse um pouco de concentração, a magia desaparecia imediatamente. Lacey disse a ele que aquilo era muito pouco e o repreendeu por isso. Ela achava que seus negócios estavam em perigo porque, com tanta mana, seu mestre não seria capaz de passar no exame de qualquer maneira. Então, ela pensou em uma maneira de resolver essa situação. Após esses pensamentos, ela chamou Belmont e agarrou sua mão, puxando-o para perto dela. Belmont perguntou o que ela estava fazendo e por que o estava pressionando. Lacey pediu para ele ficar quieto e, tirando uma garrafa de líquido rosa de seu decote, ofereceu a ele para beber. Ela disse que não o havia usado antes, pois era saliva de dragão, e que, após consumi-la, sua energia mágica aumentaria para o nível necessário. No entanto, o efeito do remédio era de curta duração, então ele precisaria bebê-lo despercebido antes do exame. Belmont afastou-se de Lacey e virou-se, sem entender o que tinha acontecido. Vladika pediu desculpas a ele, dizendo que não poderia fazer aquilo. Lacey imediatamente perguntou o motivo, virando a cabeça para ele. Vladika explicou que era errado trapacear no exame. Lacey ficou surpresa com isso e disse que não era hora de se preocupar com aquilo, pois o renascimento de toda a raça demoníaca dependia dele. Belmont franziu a testa e chamou seu nome. Lacey assustou-se com a expressão dele e perguntou o que havia acontecido. O Lorde Demônio respondeu, dizendo que, mesmo que os demônios tenham sido privados de sua magia inata, ele não acreditava que eles fossem inferiores a outras raças. Enquanto falava, ele estava sério e determinado. Aproximando-se de seu subordinado, Belmont colocou a mão no ombro dela e disse para ela não se preocupar, pois ele com certeza passaria no exame. Lacey concordou, expressando sua preocupação. Ela começou a guardar a garrafa do remédio de volta em seu decote, enquanto pensava que havia esquecido completamente o que era ser rei. Mas então, ela viu uma mão coberta de ataduras azuis se aproximando de seu peito. Lacey desviou o olhar quando seu mestre a lembrou de que ele não precisava daquilo. Nesse momento, ela viu Vladika parado a uma certa distância, encolhendo os ombros enquanto a mão levava o arquivo em direção ao portal. Belmont e Lacey foram avisados disso quando o Lorde Demônio virou a cabeça na direção de Edward, que usou magia para pegar a mesma garrafa. Após examiná-la, o elfo disse que era um meio de aumentar a magia e que Lacey havia ousado trapacear no meio do exame. Depois de anunciar que a garota estava excluída, ele convocou um círculo mágico azul ao lado de Lacey. Ela disse a seu mestre que se sentia estranha e que o círculo mágico estava ficando cada vez mais azul. Relâmpagos brilharam ao seu redor, quase a puxando completamente para dentro do portal, enquanto ela pedia ajuda a seu mestre. Belmont ficou emocionado e a chamou pelo nome,
mas não obteve resposta. Edward disse a ele para relaxar e informou que ele havia apenas removido um monstro demoníaco do local do exame usando magia. Ao olhar para Lacey, a elfa disse que fazia tempo desde que via demônios entre os examinados. Ela queria prestar atenção especial a eles antes, mas descobriu que um deles havia decidido trapacear. Por fim, ela disse que depois disso não se poderia chamar os demônios de uma raça sem esperança. Os outros candidatos riram, exceto 3 garotas, Alice, Newton e Roxane. Eles não eram entidades e disseram que era como se estivessem batendo em um Belmont reclinado, de pé com a cabeça baixa. Nesse momento, Edward perguntou se ele tinha algo a dizer. Belmont apenas chutou Lacey para fora da vista do exame e também esclareceu que talvez ele queira ir atrás dela. O Lorde Demônio avisou o elfo que, quando tudo acabasse, ele o forçaria a se desculpar com ela. Edward considerou isso um absurdo, pois ele fez a coisa certa ao expulsar o examinado que trapaceou. Belmont disse a ele que não era por isso, mas por chamar Lacey de monstro. O elfo ficou impressionado com isso, pois ele considerava Belmont uma não entidade que não sentia seus pés sob ele. Se Alice Rose não o tivesse trazido para o exame, ele teria lamentado ter ousado olhar Tom diretamente nos olhos. Depois desses pensamentos, Edward disse que o monstro já havia tomado muito do seu tempo e então anunciaram o início imediato do vestibular para a academia. Após essas palavras, ele ativou sua magia convocando um grande círculo mágico sobre os candidatos. O elfo carregou os candidatos para o penhasco que estava localizado em frente à academia e se elevava sobre as florestas. Alguém perguntou sobre seu paradeiro e como eles chegaram lá. Foi informado que aquele lugar era a asa do dragão e que a magia espacial era incrível. Edward estava mais próximo da borda, de costas para a academia, e os outros estavam de pé em frente a ele. No meio da multidão, havia descendentes de heróis e Belmont. O elfo começou a falar sobre a tarefa do exame, ou seja, que a essência do exame era extremamente simples, e cada um deles só precisava passar pela ponte. Depois disso, ele levantou a mão, concentrando magia nela. Em seguida, uma ponte mágica de cor azul começou a aparecer do penhasco para a academia. Quando a ponte estava totalmente formada, Edward olhou por cima do ombro para ele e disse que os candidatos só precisavam cruzá-la. Os examinandos entenderam que nem tudo poderia ser tão fácil e que haveria um problema no exame. Edward informou que o limite de tempo do exame era de 30 minutos e os primeiros 100 examinandos que concluíssem a tarefa com sucesso seriam matriculados na academia. Após isso, ele anunciou o início da certificação. Os candidatos correram para a ponte e Belmont estava entre eles. Ao mesmo tempo, ele sentiu que havia algo claramente errado com a superfície da ponte, embora parecesse bastante suave. Ao olhar para os pés, ele viu que estava sendo puxado para a ponte e exclamações de outros examinandos podiam ser ouvidas de todos os lados, pois eles também estavam presos na ponte. Uma das meninas disse que, para continuar se movendo pela ponte, eles só precisavam manter o equilíbrio interno. Edward observava os examinandos com um sorriso, pensando que a ponte era feita de limos enormes, então, se eles não tivessem poder mágico, cairiam cada vez mais fundo e, sem controle suficiente, seria difícil dar um passo. Enquanto isso, Alice reclamou que estava enojada com a viscosidade da ponte. Nelt saiu à frente dela, andando levemente, e disse que aparentemente ela não tinha o controle mágico necessário.